Salve, salve pessoal que nos acompanha aqui no canal Yuri Dias Repórter. Estamos no ar com o programa Na Área, trazendo para vocês todas as atualizações do futebol bagense, futebol regional, futebol gaúcho e também o futebol nacional, sempre com nossos parceiros. E aproveito o recado para pedir para vocês que se inscrevam no canal, para toda vez que nós termos conteúdos novos, toda vez que a gente trazer atualizações do esporte para vocês já receberem automaticamente. E a maior forma que vocês podem contribuir com o canal é se inscrevendo. É de graça, é só um clique, se inscrever. Curte este vídeo, nos dá essa moral para que a gente possa crescer ainda mais aqui no YouTube, e o YouTube entender o quanto que esse conteúdo é importante e a gente poder chegar a mais pessoas e assim até melhorar a nossa estrutura e a qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os novos reforços do Guarani. A cada edição no Na Área, sempre na segunda e na sexta às 8 horas da noite, a gente tem trazido depoimentos com os pontos de vistas, as perspectivas de todos os atletas e membros da comissão técnica que são anunciados pelo Guarani para a temporada de 2026 na disputa do Campeonato Gaúcho, que já começa agora em janeiro. Hoje nós vamos rodar os depoimentos do Rafinha, que já tínhamos falado sobre o retorno dele para o Guarani, né, no programa Na Área de segunda-feira passada, mas hoje a gente traz um depoimento do Rafinha. Rafinha, que já foi destaque em outras temporadas pelo Guarani, retorna ao clube. Também o atacante Adailson, que uma vez já foi algoz do Guarani, né, naquela eliminação para o São Luís no gauchão deste ano. O Adailson foi um dos autores dos gols que eliminou o Guarani. Desta vez, ele vai jogar a favor do clube. Zagueiro Bruno Cardoso, que foi capitão do clube na Série D, depois da lesão do David, renovou também. A gente traz depoimento dele. E o Thales, lateral direito, que já estava acertado com o Guarani, mas que neste momento estava jogando a Série A2 do Campeonato Sergipano e foi campeão por lá, hein? A gente traz um depoimento também sobre isso. E, claro, todos os preparativos para o Congresso do Gauchão, em que vai definir o formato, o regulamento do Campeonato Gaúcho, assunto que interessa diretamente os torcedores do Guarani. É nesta segunda-feira o Congresso e a gente vai trazer mais detalhes sobre como deve ser o novo formato do Gauchão. Copa FGF, última rodada da fase classificatória, Terceirona Gaúcha também se encaminhando para a reta final da sua primeira fase e, é claro, os jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro da Série A que estão previstos para este final de semana. Então, fique ligado conosco que o programa Na Área está no ar. Programa gravado hoje, em razão de compromissos profissionais meus agendados, mas deixe suas impressões, suas opiniões nos comentários, elas serão muito bem-vindas aqui no canal. Gostaríamos de destacar também o oferecimento de Fábio Vaz, branding e posicionamento, toda a gestão aqui da marca do canal, toda a parte visual leva a sua assinatura. Restaurante Churrascaria Cinturão, verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, fica localizado em 2 endereços na Avenida Santa Tecla, buffet livre, buffet por quilo de carne também, é diferencial do restaurante Churrascaria Cinturão, e também a Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, localizado na Costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota, propriedade de Eduardo Silva Mendes. Estão estes os apoiadores e patrocinadores que tornam o projeto Na Área realidade para vocês. Vamos começar então a falar do Campeonato Gaúcho de 2026. O Congresso Técnico está agendado para esta segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde, na sede da Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre. E tem uma grande possibilidade de mudar o formato para o ano que vem. Considerando que a CBF ela disponibilizou 11 datas para o Campeonato Gaúcho, em razão de toda a reformulação do calendário, então vai precisar de uma edição mais enxuta. O campeonato que já está marcado para começar no dia 11 de janeiro e vai até o dia 8 de março. O Guarani vai definir a sua data de apresentação e da realização da pré-temporada, assim que tiver aí a definição do Congresso, que é nesta segunda. Vai ter novo formato, a questão agora é oficializá-lo. E o debate que tem das possibilidades, são 2 possibilidades que estão circulando aí nos bastidores. E as 2 têm uma sutil diferença, mas a essência delas é a mesma. As 2 possibilidades que estão sendo debatidas, que está circulando aí nos bastidores, elas prevêem que os 12 clubes participantes sejam divididos em 2 grupos de 6. As equipes, então, enfrentariam os adversários, enfrentariam os times do outro grupo, totalizando
6 jogos na fase inicial. O que diz essa primeira versão aí que circula de possível formato? Que desses 6 em cada grupo, os 4 primeiros avançariam para as quartas de final. Então, de 6, passariam 4 para as quartas de final, que seria disputada em partida única. Depois, as semifinais e a final seriam realizados em jogos de ida e volta, assim respeitando as 11 datas estipuladas pela CBF no calendário reformulado de 2026. Os 4 times que fossem eliminados nas quartas de final estariam habilitados a disputar a Taça Farroupilha, que aí seria cruzamento de semifinal e final, que aí o campeão ganharia a vaga na Copa do Brasil. E os 2 últimos colocados de cada grupo, ou seja, o quinto e o sexto lá da fase classificatória, iriam para o quadrangular do rebaixamento. Então essa parte de dividir em 3 o campeonato, depois da fase classificatória entre semifinais, Taça Farroupilha e quadrangular, já é semelhante àquilo que foi adotado este ano. Então, esta é a proposta. A segunda proposta que circula nos bastidores, ela é muito parecida com essa primeira, só tem algumas diferenças. Seriam também os 12 times divididos em 2 grupos de 6, com cada time enfrentando os seus adversários do outro grupo. Só que nessa situação, como é que ficaria? Dos 6, os 2 primeiros colocados avançariam para as semifinais, os terceiros e os quartos iriam para a Taça Farroupilha e os quintos e os sextos colocados iriam disputar o quadrangular do rebaixamento. Daí, nesse formato, não haveria a realização de uma quartas de final. Então, essas são as informações. E a oficialização, então, a gente espera na segunda-feira, às 2h30 da tarde, o Congresso Técnico da Federação. Vamos seguir falando de gauchão, só que mais especificamente sobre o Guarani. A gente seguindo a nossa rota de depoimentos para a gente trazer para vocês o que pensam os atletas, os profissionais que estão sendo contratados pelo Guarani para a disputa do Campeonato Gaúcho. E aí vamos começar com o Rafinha, que nós já havíamos anunciado o seu retorno, reforço que muito comemorado pelo torcedor, que traz grandes expectativas, e ele fala desse seu retorno para o Guarani em 2026. Fala, Yuri, tudo bem? Um prazer aí novamente falar com vocês. Tô feliz pelo retorno, feliz demais por tudo, né, que o Guarani vem vivendo. Eu sou um atleta que, mesmo longe, conversava bastante com o presidente, a diretoria, principalmente aí com o Thiago Segredo, que é um dos caras que eu tenho uma boa relação até hoje. E então, quando ele me fez um convite, ele já vinha planejando esse convite já fazia um tempo, né? E esse ano ele me fez esse convite e não teve como negar. Porque eu tenho um carinho enorme pelo Guarani, né, cara? Além de jogador, eu sou um torcedor do clube. Então, para mim foi muito bom esse retorno aí. E o momento que o Guarani vem vivendo, né, cara? Como eu falei, de longe estava torcendo e vendo o Guarani evoluindo bastante. Eu fico feliz, eu que saí desde a terceira divisão com o Guarani, né? A gente conseguiu botar o clube numa Série A do Gauchão. Aí hoje o clube, né, tá na Série A e agora com calendários de série D, Copa do Brasil. Isso é gratificante, né, cara? A gente vê o trabalho que vem sendo feito e eu fico feliz por esse retorno. Espero aí dar sempre o meu melhor para o Guarani, assim como eu sempre dei, sempre honrei a camisa. E esse ano de 2026, que a gente possa ser feliz aí, quem sabe conquistar alguma coisinha melhor para o Guarani, né? Legal aí o Rafinha falando sobre esse contato frequente que já tinha com o clube. Então, conseguiu viabilizar este retorno e também o respeito aí que tem, o vínculo que acabou criando. Até porque o Rafinha jogou a terceira divisão, jogou a segunda e jogou a primeira. E agora vai viver a experiência de jogar competições nacionais pelo Guarani. Vamos rodar agora o depoimento do Thales. Quando o Thales foi anunciado,
como um dos atletas que renovou o contrato para 2026, nós já tínhamos trazido a sua fala aqui no programa Na Área. Mas a diferença é que ele acabou de ser campeão da Série A2 sergipana pelo Deportivo. Então, vamos ouvi-lo a respeito desse título. Então. Fala, meu amigo. Foi uma conquista que vai ficar marcado na história do clube desportivo, né? Que no seu segundo ano já conquistou o acesso da Série A2 do Sergipano e que vai representar muito também na minha carreira, que vai somar bastante também para outras conquistas que virão, né? Muito bem, então, tá aí a fala do Thales, contente. 2 anos de fundação e já obtendo o título, então, aí da Série A2 do Sergipano Desportivo. Então, legal a curiosidade. Quem também renovou com o Guarani foi o Bruno Cardoso. Bruno Cardoso que foi capitão em boa parte da temporada. Logo no começo da Série D do Brasileiro, na segunda rodada, o David Cunha acabou tendo aquela grave lesão de rompimento dos ligamentos, a LCA e também do menisco, e ficou fora de toda a temporada. E aí quem o substituiu na braçadeira de capitão foi o Bruno Cardoso, que renova então seu contrato e fala mais sobre isso. Fala, Yuri. Tudo bom? Prazer estar falando contigo. Cara, o que me influenciou foi a diretoria, né? A comissão técnica, o trabalho sério de todo o staff do clube. Acho que isso influencia qualquer jogador a estar num lugar onde as pessoas trabalham sério, né? E em 2026 a gente espera atingir todos os objetivos do clube, colocar o clube num cenário nacional maior, ir mais longe possível no estadual, disputar mais uma vez uma Copa do Brasil, né? Que é histórico para o clube. Acho que isso são os objetivos maiores, né? E se Deus quiser, vamos atingir todos esses objetivos e colocar o Guarani num patamar maior. Tá certo, obrigado aí pelo depoimento, Bruno Cardoso. E para fechar, vamos rodar um depoimento de uma novidade no clube, o Adailson. Adailson, atacante, que já pôde jogar com o William Campos, quando o William Campos passou pelo São Luís. E este ano ele enfrentou o Guarani, defendendo a camisa do São Luís, e por sinal foi um dos autores de um dos gols da vitória do São Luís por 2-0 diante do Guarani, que eliminou o clube nas quartas na semifinal da Taça Farroupilha. E agora vestirá a camisa do próprio Guarani. Então vamos ouvir o Adailson. Primeiro eu quero expressar minha felicidade pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Guarani e agradecer à diretoria, à comissão técnica pela credibilidade no meu trabalho. Espero que juntos possamos fazer um grande ano. E um dos principais fatores que motivou o meu aceito com o Guarani foi as boas referências que tive do clube organizado e que honra com seus compromissos. E também a oportunidade de estar trabalhando com o professor William, né? Que é um grande profissional e que também tive muito boas referências. Espero que junto com o professor William, sua comissão técnica e meus companheiros, que a gente possa fazer um grande ano e ter muito sucesso. E não posso também deixar de falar da torcida, né? Eu já tive a oportunidade de jogar contra o Guarani, fiz 2 partidas contra, e sei a dificuldade que é jogar em Bagé, com a torcida ali pertinho do campo, empurrando o time. E espero que junto com a torcida, que esse conjunto, a gente possa fazer grandes jogos em casa, assim também como fora de casa, para que a gente possa ter uma temporada vitoriosa e de conquistas. Tá certo, obrigado então, Adailson. Estes foram os depoimentos que nós trouxemos para vocês dos reforços que estão sendo diariamente anunciados pelo Guarani. Na segunda-feira a gente traz mais outros para vocês. Vamos seguir o nosso giro agora de notícias e passando para a Copa FGF, professor Rui Carlos Osterman, que neste final de semana tem sua última rodada da fase classificatória. Todos os jogos estão marcados para domingo, 9 de novembro, às 3 horas da tarde, e são os seguintes: Gaúcho e Juventude B, Esportivo e Gaúcho e Juventude B na Arena B8, em Passo Fundo, Esportivo e Brasil de Pelotas na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Pelotas e São Gabriel na Boca do Lobo. Estes são os 3 jogos aí da última rodada.
O que está ainda em aberto é a sexta e última vaga para a próxima fase, que será disputada entre Inter B e Juventude B. O Inter B folga nesta última rodada e tem 6 pontos, então torce para que o Juventude não pontue, não vença o Gaúcho fora de casa. Então, para o Juventude se classificar, ele precisa vencer o Gaúcho fora de casa, e para o Inter se classificar, basta um empate entre Gaúcho e Juventude B. Já os 5 demais clubes já estão garantidos, a questão que falta definir é apenas as colocações. O líder é o Pelotas com 13 pontos, seguido pelo Brasil com 12, terceiro é o Esportivo com 11, quarto é o Gaúcho também com 11 e quinto é o Aimoré com 10, todos já classificados. E a sexta última vaga ficará entre Inter com 6 e Juventude com 5. E na oitava posição, já eliminado, São Gabriel com menos 3 pontos. Lembrando que os 2 primeiros colocados avançam direto para a semifinal, que hoje seria a dupla Brapel, e do terceiro ao sexto fazem confrontos de repescagem para ser valendo vaga na semifinal. Hoje os confrontos de repescagem seriam entre Esportivo e Inter B e Gaúcho e Aimoré. E na terceirona gaúcha também já está se encaminhando para a sua fase final, né? A terceirona gaúcha, que neste sábado tem jogo da penúltima rodada do Grupo B entre Rio Grandense e São Gabriel no sábado às 3 horas da tarde no estádio Torquato Pontes, em Rio Grande. Lembrando que também no Grupo A, o Novo Horizonte foi excluído da competição por WO e foi excluído da competição, e por conta dessa decisão 1992 e o 1992 e o Apafute tiveram também acréscimos de 2 pontos dentro da tabela por conta dos compromissos que teriam marcados contra esta equipe nas últimas 2 rodadas. Bueno, como é que ficou a situação então da tabela? Ainda restam, no caso do Grupo A, ainda restam mais 2 rodadas, e do Grupo B ainda resta mais uma rodada também. Como é que ficou a situação então? Mais 2 rodadas perdendo o Grupo B. O Guarani de Venâncio é o líder com 21 pontos, já classificado. E o segundo colocado é o Apafute com 13 pontos, quase lá. E o 1992 com 8 ainda tem chance. Depois em quarto veio Nova Prata com 7 e o Novo Horizonte com 2 já eliminado. Então, Apafute 1992 pela segunda vaga. E no Grupo B tem o São Paulo, é o líder com 10 pontos, já classificado. O Rio Grande tem 6 e o Rio Grandense com 5 disputam a segunda vaga. Depois, por último, o São Gabriel com 1 ponto. Então esta é a situação da terceirona gaúcha, ainda com 2 rodadas para o seu término da fase classificatória. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a 33ª rodada neste final de semana, com os gaúchos entrando em campo. Amanhã às 6 da tarde temos Vasco da Gama e Juventude, e às 6h30 Internacional e Bahia, o Inter fechando aí estes confrontos com a dupla Bavi. E o Grêmio, no domingo, às 8h30 da noite, enfrenta o Fortaleza no estádio Castelão, no Ceará. Então, estes são jogos da dupla Grenal. Dupla Grenal que os gaúchos assim não vivem uma boa fase no campeonato, considerando que o Grêmio é o melhor dos gaúchos na 14ª posição, com 39 pontos, mas não dando indicativos de que vai brigar por algo mais na competição. Então, tendência aí que encerre na Sul-Americana. O Juventude é o 18º com 29 pontos, ainda está tentando se livrar do rebaixamento, mas a situação está bem difícil. E o Inter é o 15º com 36 pontos, apenas 3 pontos à frente do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e levando em consideração que o Santos ainda possui um jogo a menos que o Colorado. Então, uma situação bem delicada que o Inter vive, e os alvirrubros torcendo para que o Inter permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, pois para que o Guarani consiga herdar a vaga para a Copa do Brasil, é necessário que pelo menos 2 dos 3 gaúchos permaneçam na Série A do Campeonato Brasileiro para 2026, porque pelo novo regulamento da Copa do Brasil, os 20 clubes da Série A do Brasileirão de 2026 automaticamente já estão garantidos na Copa do Brasil. Então as vagas
que eles conquistariam pelo critério do estadual, repassam para os melhores colocados seguinte pela edição de 2025. E nesse fato, o Guarani entra como segundo suplente. Então, por isso que precisa que 2 gaúchos permaneçam na Série A. O Grêmio a situação é mais tranquila, deve permanecer. O Juventude, sim, é o caso complicado de se livrar do rebaixamento, então toda a responsabilidade fica para o Internacional. Bueno, pessoal, fechou então o nosso giro de notícias e também o nosso Na Área de hoje. Quero ressaltar o nosso oferecimento ao restaurante Cinturão, o verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, localizado na Avenida Santa Tecla, número 2183. Fábio Vaz Design, branding e posicionamento, todo o trabalho de gestão de redes sociais e identidade visual do canal leva a sua assinatura. E também a Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, localizado na Costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota. Propriedade de Eduardo Silva Mendes. Quem não se inscreveu no canal, te inscreve, curte este vídeo e também deixa teu comentário. Segunda-feira a gente volta no programa Na Área com mais atualizações, novidades de entrevistas com os reforços do Guarani, do futebol. Já toda a repercussão também do Congresso Técnico do Gauchão, aí já vamos ter o formato e o regulamento definido. E na terça-feira a gente tem mais uma edição e mais um episódio do programa Na Gaveta. Vocês também podem nos encontrar no Instagram e no TikTok, @YuriDiasRepórter, porque diariamente nós disponibilizamos para vocês conteúdos exclusivos, cortes do canal. Por exemplo, todos esses depoimentos que a gente está rodando dos jogadores do Guarani, a gente também roda individualmente lá no Instagram e no TikTok. Então tá, pessoal, uma boa noite a todos, um bom final de semana. Obrigado pela audiência. Valeu!